Oi, gente, tudo bem? Por aqui, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem, ali, suas famílias, vocês, né? Com essa pandemia muito louca, ou minimamente bem possível, pelo menos, né? Seja psicologicamente, principalmente fisicamente, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade, um pouco de deprê, normal, essa pandemia, né? Como eu já falei para outras pessoas, dá trabalho viver um momento histórico, como diz aquele meme, né? Que tem um meme que fala isso, né? Dá trabalho passar um momento histórico, dá trabalho, né? Mas vamos em frente, né? Um dia de cada vez e assim a gente vai caminhando, tá? Bom, essa aula eu tô regravando, tá? Porque da outra vez que eu gravei, eu não sabia como dividir slide aqui na tela, né? E agora eu sei, né? Então eu tô regravando para vocês que não fizeram a PNPs ou para os que fizeram, querem rever a aula, né? Os slides já saem muito mais direitinho, e aí vocês conseguem enxergar o slide, tá? Não fica eu mostrando de fora e ficava feio, tá? Não ficava bom. E tem mais iluminação também. Eu vou ter que dar só uma saidinha uma hora ali, que eu tenho que ver uma coisa que tá no fogo. Não se faz isso ao mesmo tempo, eu sei. Ai, se eu fiz isso. Botei no fogo uma coisa, eu vou ter que ver depois ali. Bom, gente, primeira coisa que eu quero, tá? Quem não fez a PNP, tá? Isso é muito importante. Eu até vou deixar no Moodle isso também anotado, para vocês se lembrarem. Pedir para quem é administrador dos grupos, geralmente são os líderes de turma, líder de turma não, representante de turma, né? Que eles fizeram grupos, quando nós fizemos a PNP, nós fizemos grupos de APNP, tá? Então, que vocês peçam para entrar nesses grupos de WhatsApp, tá? Justamente que é para melhorar a nossa comunicação. Toda comunicação eu faço pelo WhatsApp, qualquer dúvida, sempre bom é o WhatsApp, para mim é o mais eficiente, tá? Mais rápido, mais eficiente. Podem me mandar dúvida a qualquer hora, pois eu já respondo, tá? Só depois da meia-noite que não, óbvio. Mas até umas 10 da noite dá para mandar alguma coisa que eu respondo, tá? E assim, gente, e também porque eu vou mandar por ali o endereço quando formos fazer uma aula síncrona, aí que eu vou mandar o endereço, o link, né, onde vocês vão ter que entrar, tá? E como eu falei, né, todas as dúvidas, mas vocês vão ter meu WhatsApp para poder me mandar perguntas, mandar dúvidas, tá? Esse vai ser nosso canal de intercâmbio, tá? O e-mail eu não gosto muito, por quê? Porque senão mistura com as coisas de trabalho. Nós recebemos muito e-mail de outras coisas, e aí fica tudo misturado. Aí quando vê, eu acabo não olhando o e-mail de vocês. Então eu prefiro que vocês mandem pelo WhatsApp, tá? Qualquer coisa pelo WhatsApp, tá bom? Buenas. Que foi orientado nós fazermos? Nós vamos começar agora, a partir de onde a gente terminou em março de 2020, tá? Em 2020, nós tínhamos visto Grécia Antiga e íamos começar a ver Roma. E não entramos no Império Romano, né? Porque aí foram paralisadas as aulas. Só vou relembrar, né, da Grécia Antiga, né? Eu não vou dar aqui um resumo, senão a aula vai ficar gigante, né? Isso é uma coisa importante, tá? Nas APNPs eu consegui dividir elas e não ficaram muito grandes. Como essas aulas são corridas, eu vou ter que dar a matéria inteira para vocês, tá? Então, vão ser aulas, sei lá, 35, 40 minutos, tá? Dependendo do assunto, os assuntos são menores, mas vai ser um pouquinho maior, tá? Porque eu vou ter que colocar a aula, né? Vou ter que colocar, eu consegui dar toda a matéria num vídeo só, tá? Senão eu vou ter que mandar 2 vídeos por semana e vocês vão ficar enlouquecidos de tanta coisa olhando, né? Vocês têm mais de 10 disciplinas, então não tem como, né? Outra coisa importante, tá? É que a aula síncrona que nós vamos ter vai ser a próxima, que ela vai ser muito mais para nós batermos um papo, tá? Para mim saber de vocês, para combinarmos a forma de avaliação, que é muito importante, tá? Como vocês vão ser avaliados, certo? Não vai ter assim prova, né? Vai ser sempre atividades que nós vamos tendo ao longo de cada bimestre, e aí vocês são avaliados. A presença vai ser mais por participação mesmo, em fóruns, que vocês participem, tá? Mais isso. Né? E nós vamos discutir isso mais quando nós nos encontrarmos no encontro síncrono, eu acho bem melhor. Aí todo mundo comenta e nós combinamos em conjunto, tá? O que eu percebi? Né? Eu percebi que quando eu fiz as avaliações, o que eu achava que era todas as semanas que tinha que fazer, e não era, foi mais ou menos. Aí, quando eu fiz só de 15 em 15 dias, os trabalhos foram muito melhores. Então, eu acho realmente, dá um tempo maior para vocês, dá uma qualidade maior,
né? Mas a gente vai comentando na síncope, tá bom? Bom, então hoje eu vou dar Império Romano para vocês, tá? Que quase ninguém conhece, né? Ninguém conhece, ninguém gosta, ninguém sabe, até parece. É o que mais vocês gostam, mais conhecem, mais tem filme, mais tem tudo, né, sobre o Império Romano, né, gente? É o que mais tem a Segunda Guerra e o Império Romano, não falta, né? Então, o que eu tenho que resumir sobre Grécia, tá? O que a gente viu lá em Grécia, tá? Que eles apresentaram ótimos trabalhos para mim. Nós tínhamos visto lá na Grécia, o mais importante de Grécia, né? Os romanos pegaram toda a arquitetura, mitologia, deuses, forma de escrever, alguma base filosófica, que mais? Bom, praticamente tudo eles pegaram dos gregos, tá? Praticamente tudo. Eles admiravam muito os gregos. Tanto que os gregos, quando foram escravizados, muitos deles, não todos, óbvio, mas muitos deles, mais os atenienses, né, foram escravizados como professores dos mais ricos, dos patrícios romanos, tá? Porque eles tinham muito conhecimento filosófico, conhecimento geral. Filosofia abarcava tudo, vocês sabem disso, né? Por filosofia, tá? Então, Grécia é isso, né? É a filosofia, é a política, é a questão da democracia, mas é a questão de Atenas, né? Democracia, tá? E mais é isso que nós temos que gravar de Grécia, tá? E Roma vai pegar tudo, porque admirava muito a Grécia, né? Então, toda a questão cultural romana, toda a questão filosófica, arquitetura, como eu falei, é tudo, né? Não vou falar de ciência, mas é uma certa ciência, né? Forma de construção, né? Coisas assim. Tudo eles pegam da Grécia Antiga, tá bom? Bom, o Império Romano, como será que ele surgiu? E por que nós vemos o Império Romano em primeiro lugar? Por que será que nós vemos? Por que é importante ver? Não é só porque foi um império, né? Impérios houveram vários, que a gente nem tem ideia. Em grandeza mesmo, o Império Mongol foi muito maior que o Império Romano, muito maior, né? E muito mais incisivo. Só que nós vemos o Império Romano por quê? Tá? Porque ele vai ser a base da Europa moderna. Tá? Que coisas nós temos de Roma antiga? Muita coisa. Primeiro, o direito romano, isso vocês vão ver. Né? O direito romano, ele é base do nosso direito. Nosso direito é baseado no direito romano, sim. E vocês vão ver coisas que são absurdas, que não se faz hoje em dia, mas tem coisas que vêm até os dias de hoje, que isso vem do direito romano, tá? Outras coisas que vêm de Roma, né? Roma antiga, né? Bom, os meses do ano, o nome dos meses do ano, tá? O nome dos dias da semana, várias coisas, né? Vem. O carnaval é inventado depois, tá? Na Idade Média, não é romano. E várias coisas vêm do Império Romano, tá? E as línguas, né? Que vêm do latim, português. Se tivessem aula, já perguntava, né? Quais são as línguas latinas, pessoal? Todo mundo dá certo. Geralmente todo mundo dá certo, né? Português, espanhol, italiano e francês. Né? Por isso que todas elas são parecidas. Quem aprende uma tem facilidade com todas as outras. Né? E por isso os verbos são um inferno de aprender em todas, porque são todas parecidas. Né? Então, por isso. Tá? Então, essas são as influências de Roma. E o mais importante, como eu falei para vocês, é a base da Europa moderna. Tá? Moderna não, atual, quer dizer. E vocês vão ver isso mais na queda do Império Romano, certo? Bom, o Império Romano não foi feito da noite para o dia, do dia para a noite, como vocês queiram. Né? Ele demorou um tempo a virar um império. Né? Então, como é que foi que surgiu? O Império Romano ele demorou, a maior fase de expansão dele não se chamava Império, chamava República. Pois é. Foi a maior expansão que ele teve. E aí que deu todo aquele bafafá com o Júlio César, que eu vou contar para vocês depois em detalhes. Bom, vou começar com mostrar os slides para vocês aqui, para poderem visualizar mapas e tudo mais. Né? Vou ver se eu consigo fazer a apresentação direitinha. Aqui. Dividir janela. E deu. Aí eu vou ficar pequenininha na tela ali. Buenas. Então, Império Romano, né?
Da origem aqui que é a origem do Império Romano, são os etruscos, eram 4 povos que viviam juntos, né? E os etruscos que mais se destacam pela arquitetura e também porque eles eram muito guerreiros. Então são eles que vão se destacar e vão ser, digamos assim, os pais de Roma, tá? Bom, aqui temos o Império Romano inteiro, tá? Na sua máxima expansão. Vocês podem ver aqui, vou botar o mouse, né? Europa, né? Uma parte seria no Oriente Médio, sim, Oriente Médio, e norte da África, né? E o Mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum. Né? Quem sabe, mar nosso mar, tudo é nosso. Né? Então, o famoso Mar Mediterrâneo deles, né? É extremamente estratégico, né? Por causa da navegação e tudo mais, tá? Então, quando ele teve a maior expansão? Foi na República, tá? O Império Romano é depois. Vocês vão ver que tem 3 fases. Nós temos 3 fases. Primeiro, a monarquia, que não se conhece muito, que é entre 753 a 509 AC. A República, 509 a 27 a.C., e o Império, 27 a 476 depois de Cristo, tá? E a maior expansão ele atingiu na República. No Império, ele parou de se estender tanto assim, tá? Aí você vai me perguntar, mas não é a mesma coisa monarquia e império? Como assim, né? Claro, que quando era monarquia, ele não tinha se expandido tanto, ele não era um império, ele não dominava outras pessoas, outros países, né? País não, desculpem, povos, né? Quando é império, sim, né? Aí ele domina outros povos, por isso a diferença. Bom, como será que eles conseguiram ser um império tão grande e parecia tão imbatível que até os próprios bárbaros admiravam isso? 4 pilares principais. Primeiro, estratégia militar. Eles tinham uma excelente estratégia militar, tá? Tanto que a estratégia deles vai influenciar, inclusive, Napoleão, lá no século XIX, depois eu ia falar 19 mil, não, século XIX, né, seria 1.800 anos depois, né? 1.800 anos depois vão estar influenciando ainda a questão da estratégia. Eles eram excelentes em estratégia, tá? E os opositores, geralmente os germanos e outros povos, eles não tinham medo da morte. Como eles tinham uma crença muito forte, os outros povos chamados bárbaros, que eu já falei para vocês de onde vem isso, né? É porque os gregos, eles ouviam um blá, 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 eles falavam, blá, 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 porque eu não entendo o que eles falam, então eles falavam que eram bárbaros, né? Então eles não tinham medo da morte, né? Eles acreditavam muito na vida após a morte, e para eles era uma honra morrer e matar. Então, como é que eles lutavam, esses povos que lutavam contra os romanos? Eles lutavam nus, pintados de azul, que era uma cor de proteção, e de qualquer jeito. Eles não tinham uma estratégia pensada, né? Eles simplesmente se jogavam contra o inimigo. Eles iam em bando, todo mundo gritando, usavam muito grito, né? E as feiticeiras atrás, dançando maldições contra o inimigo, né? Então, claro, era fácil derrotar eles, porque eles iam, aquela coisa, vocês devem ter visto, aliás, muitos filmes de ação, de lutas marciais e tudo mais, né? Sem técnica, tu não consegue nada, né? Se tu vai ali a louca, de qualquer jeito, tu acaba perdendo. Agora, se tu tem uma técnica planejada, tu acaba ganhando, né? Então, eles iam enlouquecidamente em cima dos romanos, lutando contra os romanos, só que os romanos tinham a sua técnica, tinham as suas táticas, né? A mais conhecida é aquela de tartaruga, né? Que depois eles foram imitando os outros, né? Que é aquela dos escudos, né? Que eles colocavam os escudos. Você deve ter visto o filme assim, né? Os escudos na frente, aí os de trás, escudos aqui em cima, né? E ficava uma barreira, uma muralha, né? Então, quando as pessoas chegavam, se chocavam nos escudos. Aí depois começava a luta corpo a corpo. Então, eles tinham uma estratégia, tá? Então, isso é muito importante. Estratégia boa, né? Primeiro, depois, cooptação das elites locais. Isso aí, minha filha, isso aí é velho do Império Romano, porque nós vamos ver depois ao longo de outros conquistas, não vamos dizer, invasões mesmo, né? Que se usou isso, exatamente isso, cooptar elites locais. O que era isso? É chegar para o governante de um lugar, tá? E dizer, olha, eu não vou combater contra ti, se tu se render a mim, eu vou te dar o dinheiro, vou te dar terras, vou te destinar uma terra para ti, tudo, né? Dinheiro, terras. Terra era muito importante naquela época, né? E eu não te invado, tá? Eu só vou te governar, tá bom? Tá bom. E ele deixava. Ou ele se aproveitava, você se lembra daquela frase que veio do Império Romano? Divide, dominarás? Pois é, ela é do Império Romano.
não eram bobos, né? O que eles faziam? Eles pegavam dois povos que se detestavam, aí iam para um e diziam, ó, eu vou te ajudar a brigar contra o fulano, que te une comigo que a gente luta contra ele. Eles iam lá e derrotavam o outro povo. E aí, o que eles faziam depois? Derrotavam esse povo que eles tinham lutado junto. É outra tática que eles faziam, né? Que é o dividir para dominar, que já está aqui, aliás. E depois, as estradas. Né? As estradas, excelentes, elas eram tão bem construídas, a engenharia romana era tão boa, que até hoje em dia está em pé. Muita coisa que eles fizeram está em pé. Se não foi destruído pelas pessoas, não foi nem o tempo que destruiu pelas pessoas mesmo, estaria em pé até hoje. Tá? E as estradas mesmo, elas existem hoje ainda, tem caminhos ainda na Europa que quer percorrer, tem, né? E os aquedutos estão intactos até hoje, e assim vai, tá? Então, como começa, né? Começa no Monte Palatino, que é famoso esse monte, até Nero faz um castelo lá em cima, né? Depois era um centro de comércio, né? Os sabinos com os saus, etruscos com as manufaturas, que eu falei com eles, né? Bom, aqui eu vou colocar aqui, que são outras características aqui, eu acabei misturando esses slides aqui. O que nós temos aqui de principal na sociedade romana? Primeiro, o patrício. Né? O patrício é um grande proprietário de terras e diziam descender de Rômulo. Lembra aquela lenda de Rômulo e Remo? Vou até mostrar depois a foto da loba, que eles seriam dois irmãos que teriam sido alimentados por uma loba, e o Rômulo teria matado o Remo e dominou e fez o Império Romano. Essa é a lenda, tá? E olha só a simbologia, alimentado por uma loba. Né? O que a loba é? O que a loba é? Uma caçadora. Né? Então, o Império Romano, o símbolo dele era uma águia, né? Mas ser alimentado por uma loba, né, também não nos diz menos. Né? Ser alimentado por uma loba é ser alimentado por um animal que é caçador, que é esperto, que é ardiloso. Né? Não é por acaso a simbologia aí. Né? Bueno, então, tem os patrícios, que são o topo do topo. Os plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Não podiam casar com patrícios, nem ocupar cargos públicos ou religiosos. Depois vai ter uma revolta deles, que eles vão poder sim casar com patrício, vão poder ter cargos, mas isso vai ser depois. E os clientes, que são ex-escravos ou nascidos de escravos livres, que teriam total respeito e devotamento ao seu patrono, que é um patrício, tá? Só que assim, eu li outro livro, né, depois, né, sobre Roma, eu achava que quem era cliente só era cliente. Não, às vezes tu podia ser cliente e patrono de outra pessoa que é mais pobre que tu ainda, tá? Então, é assim que ia essa escala, né? E como é que funcionava? E aí que a gente interessante, né? Porque hoje em dia nós falamos cliente, né? O que é o cliente hoje em dia? Né? O cliente é quando tu é filiado não, né? Mas quando tu vai muito numa loja, determinada loja, tu vai trocar um favor, né? Tu vai dar teu dinheiro, vai dar seu produto, tu é o cliente dali, né? Claro, é outra questão, é outro contexto, mas vocês veem que a palavra não desaparece, ela ainda existe, né? Só que é outro contexto. Então, o que acontecia? O patrício, quanto mais clientes ele tivesse, maior era vamos dizer assim, o seu destaque na sociedade, tá? Então, 100, 200 clientes, quanto mais, melhor, né? Porque aí queria dizer que ele tinha muito dinheiro e muita influência, né? Então, o patrício, ele tinha que acordar de manhã, óbvio, na Roma Antiga, assim, toda a antiguidade, as pessoas acordavam extremamente cedo, né, porque não tinha luz elétrica, então elas dormiam cedo, acordavam cedo, né, acordavam com o nascer do sol, todo mundo, e deitavam cedo, né. Então, eles acordavam e já tinham que receber em sua casa a fila de clientes, depois do café da manhã, né, não sei o que eles comiam no café da manhã, talvez vinho, já fica bêbado, não, né. A fila gigante de clientes à porta, já para render homenagens ou pedir favores, qualquer tipo de favor, tá? Um cargo não, né? Mas geralmente terras, ou como se vingar de alguma pessoa que eles queiram, como resolver algum problema judicial e assim vão. E qual era o dever do cliente em relação ao patrício? O devotamento, né? E que se mostrava como? Às vezes ir na guerra em lugar do patrício, e às vezes também testemunhar sempre a favor dele se ele tivesse injuizado por alguma coisa, tá? Buenas. E aí, para ver, e a questão dos escravos, né? Quem eram os escravos? Bom, como os gregos, né? Eles eram ou por dívidas ou presos de guerras.
Geralmente, a maioria, no Roma Antiga, era preso de guerra, tá? Não tinha muita escravidão por dívida, inclusive ela vai acabar depois da lei dos 12 tábuas, que é o que nós vamos ver depois, tá? Essa é a característica social dos romanos, tá? Uma característica cultural bem forte deles é que eles eram extremamente supersticiosos, ou seja, nós consideraríamos hoje supersticiosos. O que seria isso? Acreditavam muito em sinais, tá? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eles iam numa guerra, gente, tá? Em plena guerra, tá? Eles paravam tudo, levavam lá um sacerdote, eles sacrificavam um animal, coitado animal, sacrificavam um bicho, tá? E eles liam nas entranhas do bicho qual era o futuro, que estratégia melhor adotar naquele momento. Se era atacar, se era recuar, se era esperar, se era cercar. Eles viam isso com adivinhação. Então, vocês veem que isso vai junto com aquilo que é general de guerra, né? E eram muito, muito supersticiosos mesmo. Se eu saísse de casa e visse lá um abutre, não vou hoje sair porque o dia vai ser ruim, né? Ou caiu um raio em cima, não sei da onde, não, então não, né? Vi uma borboleta branca voando, então vai ter coisa boa, tá? Ou, sei lá, eles acreditavam muito em sinais, muito, muito, muito mesmo, tá? Muito nisso, né? Para tudo eles usavam, tá? Que eu coloquei até aqui, né? As práticas de adivinhação, né? Eles tinham muitas práticas de adivinhação. Uma delas era essa, era das entranhas dos animais, né? Que não a gente pensa, né? Ficar olhando fígado, rim, etc., dos bichos, e adivinhar o futuro, né? Bom, aqui dos escravos, né, que eu já falei para vocês, né, quem eram, né? Geralmente, quase sempre prisioneiros de guerra. Uma coisa muito importante para esclarecer, gente, que eu já vi, sempre vocês confundem, tá? Vocês pensam em escravo, vocês sempre pensam em escravo negro. Nesse caso, não, gente. Nesse caso, o escravo podia ser clarinho de olho azul e loirinho de olho azul, tá? Por quê? Porque são todos os povos que eles lutavam contra, tá? Então, eram os germanos, eram qualquer outro que vocês pensem, tá? Então, não era necessariamente negro, tá? Toda cor, é multicolorido, tá? Porque que vocês confundem, né? E eles poderiam libertar um escravo se ele fosse muito devoto, se ele fosse muito... merecesse de alguma forma aquela liberdade. Só que a escravidão, pessoal, era vista como algo extremamente normal e necessário na antiguidade, tá? Então, libertar um escravo era visto como um favor, não como um dever. Eu estou te dando a liberdade porque a liberdade é um direito teu. Não, isso aí eles nem sabiam o que era isso aí. É outro conceito de liberdade que eles tinham na antiguidade, né? Isso aí não. É só porque eles ofereciam como se fosse um favor. Era um favor, né? E a escravidão era vista como algo normal na antiguidade. Era a única forma de trabalho que eles viam como possível na antiguidade. Eles falavam que se tinha que ser escravo, isso veio lá dos gregos, né? Se tinha que ter escravos para poder ter trabalho intelectual, tá? Então, uns pensavam, outros trabalhavam escravizados. É assim que eles pensavam, né? Bom, aqui tá a loba, né, que eu falei para vocês, né, a loba, Rômulo e Remo, mamando a loba. Esse aqui tem nos museus de Roma até hoje, né? Aqui a questão da monarquia, que eu só vou falar rapidinho, só para ver como tem coisas que vêm até hoje em dia, né? Nomes, né? Tem o Rex, Conselho de Anciões é o Senex, que eu sempre que eu vejo parece Sedex, mas não, é Senex, né? E olha só, da onde vem a palavra Senado? Tá aqui, Senex, Conselho de Anciões. E por coincidência, Senados geralmente são mais velhos, né? É pior que né? Ou não é? Tá? Então, chamado Senex, tá? Tinha Comitia Curata, representante de todas as famílias vivas de Roma, e não era uma monarquia hereditária, a Comitia rejeitava a provável indicação do Senado, o próprio rei, Rex, né? E vem a palavra rei, né? Depois ela termina e vem a República. Só para falar rapidinho disso, porque não vem ao caso. Só para ter uma ideia como a República, começou aqui uma obra aqui, não sei se vai dar barulho. A revolta dos plebeus, né? Como eles fizeram pressão, os plebeus? Como será que eles conseguiram os direitos que eles queriam? Como se casar com patrício, ou ter algum cargo, algo assim. Eles fizeram como? Eles disseram, não nos alistamos no exército. Aí sim, né? Aí o governo de Roma teve que andar para trás e aceitar e fazer a lei dos 12 oitavos, são super famosos, e aí veio o nosso direito romano, que é isso vocês vão ver em outra aula, tá? Vocês vão ler e analisar ele para mim, tá?
Fim da escravidão por dívida, direito ao casamento com patrício, aprovação de plebiscito. O que é um plebiscito? Tá? É uma tristeza vocês não saberem o que é, porque o último, eu acho que vocês não eram nem nascidos no último plebiscito que teve, que foi sobre o armamento. Né? Plebiscito é uma consulta à população para aprovar ou não uma lei. Isso é um plebiscito. Tá? Vem de plebe. Tá? Então, vocês veem como tem coisa que vem lá da Roma Antiga, nós usamos ainda hoje. Palavras, né? Vem lá da Roma Antiga. Tá? Vem de plebe, plebiscito. Tá? Então, o consulta a população sobre alguma coisa. Tá? Isso aí é realmente uma democracia. Só que se usa muito pouco no nosso país. E em muitos outros países se usa muito pouco. Deveria ser muito mais usado para ser uma democracia de verdade. Né? Então, é isso que se faz. E acesso à magistratura e ao Senado a partir do século III a.C. Né? Como vem a crise na República, que é aquele bafafá que dá com o Júlio César, que foi assassinado por não sei quantas facadas, eu acho que 37 facadas, se eu não me engano. O que acontecia? O Júlio César era um general extremamente famoso, né, estrategista. Além de ser não imperador, tá? Ele não era imperador. As pessoas chamam imperador, não era, porque era uma república, tá? Ele era um governante e um general, tá? E o Senado, ele não gostava de ter concorrência. Então, quando eles viam que um governante estava querendo ter muito poder, eles já queriam fazer alguma coisa contra esse governante, tá? Então, assassinaram Júlio César por quê? Porque ele queria ser um imperador. E o mais engraçado, que depois veio o império. Então, o Senado não queria que ele fosse imperador, mas depois que ele morre, depois que tem a guerra civil por causa da morte dele, né, vira um império. Então, isso que é engraçado, né? Porque, digamos, é uma ironia do destino, né? Eles não queriam o imperador, mas acaba virando o império, né? Então, o Júlio César, ele queria ser um imperador, ele queria ter um poder maior, então o Senado vai lá e assassina ele. Só que o Marco Aurélio se coloca contra e tem uma guerra civil grande, né? E no início, a guerra civil termina, né? E aí Otávio Augusto inaugura a época da Pax Romana, tá? Bom, com isso tem a profissionalização do exército, onde eles ganham lotes de terra, né? Concessão de direitos de acesso ao Senado e cargos para camadas dirigentes em mais localidades italianas, e o famoso pão e circo, né? Que é a questão do Coliseu, dos teatros romanos, né? Que depois eu vou contar, vou mostrar fotos para vocês de quando eu fui viajar para Roma e para Pompeia, aí dá para contar várias coisas curiosas para vocês, interessantes. Que essas fotos eu tinha mostrado antes, de longe, né, pela câmera, e ficou ruim. Aí eu vou poder mostrar em slide mesmo, que fica bem melhor, tá? Então, como é a administração do império, né? Se divide as províncias imperiais e senatoriais. Então, tinha algumas que estavam diretamente sob domínio do imperador e outras sob domínio dos senadores. Senatoriais eram de responsabilidade do Senado, já diz o nome, tá? Imperiais sob responsabilidade de generais e eram de fronteira. Cada província tinha uma capital e, por sua vez, cada província era subdividida em regiões e essas tinham sua capital, tá? Então, era bem administrado, era um império que sabia administrar muito bem o seu negócio, tá? E como é a figura do imperador? Tá? O imperador, ele é praticamente um semideus. Ele podia fazer o que bem entendesse, não tinha nenhum poder acima dele, tá? Aliás, tudo isso que nós conhecemos hoje em dia, como Constituição, tá? Constituição, ela tá o quê? Ela tá acima do poder do governador. O governador está abaixo da Constituição, né? Teoricamente, né? Tem que ser assim, né? Abaixo da Constituição, tá? O imperador, ele não tem nem Constituição. Ele faz o que ele bem entende e pronto. Quer matar alguém, vai lá e mata e pronto. Não tem que responder por nada. Pode fazer tudo o que ele quiser. Só um pouquinho, vou ter que olhar o negócio no fundo que eu deixei. Vocês vão ver lá na geladeira o negócio. Só um pouquinho. Voltei. Tá começando aqui a panela. Bom, então, cada província é isso, tá? Isso que eu falei, tá? O imperador era o máximo plus ultra, podia fazer o que ele bem entendesse. Bom, aqui eu coloquei um slide que está em espanhol, porque ele está bem explicadinho, achei bem didático, né? O que tinha, né? Em toda a burocracia do império. O questor, que se ocupava das finanças, né? Dinheirinho. Tá? Pegava os impostos. O edil, a administração municipal. Pretor, chefe de justiça.
cônsul, o dirigente da Armada, e o censor que elabora o censo. O que é um censo, pessoal? Esse ano até foi muito polêmico porque aboliram o censo para esse ano, tá? O censo se faz mais ou menos de 10 em 10 anos, se não me engano. O censo é para quê o censo? Tá? Para saber a população que o país tem, como está essa população, tá? Se está na pobreza, quanta pobreza tem, quanta riqueza tem, muitas coisas. Isso é usado para quê? Para os impostos, para gerenciar o país, tá? No caso do império, tá? Quantas coisas precisavam, coisas assim, né? Tem uma ideia. Aqui são as instituições políticas romances, olhem com calma em casa depois, tranquilo, quando eu mandar os slides, tá? A figura do imperador eu já falei, tinha a nutriz e o pedagogo, né? A nutriz é que ela aumenta, o pedagogo era o que era o professor particular, lá a educação era particular, vamos dizer assim, era o patrício que dava a educação para o seu filho, então contratava um escravo que era professor, né? Adolescência, né? Não existia uma maioridade legal, as pessoas morriam muito cedo, né? Na antiguidade, a média de idade era 30 anos, né? Nós vamos ver vários que viveram mais do que 30 anos, só que era difícil, tá? Se vivia 30 anos, 30 anos, assim, era velho, tá? E praticamente velho, tá? Claro que a gente vivia mais, mas era muito raro, tá? Então, tudo era muito cedo na antiguidade, né? Bom, o próprio grande Alexandre da Macedônia, ele tinha 19 anos quando virou imperador. 19, gente, um pouquinho mais velho que vocês, tá? Com a idade de vocês, de repente virava imperador, com 15 anos, né? Eles amadureciam assim, ó, a força, entendeu? Não tinha adolescência, não existia, tá? A mulher tinha que ter filho com 13 anos. 13 anos já era época de ter filho, tá parindo. 14, 15, e já estava em idade, já, entendeu? Porque se morria muito cedo. Então, tudo era cedo, tudo era antes, tá? Então, a chamada adolescência praticamente não existia. Existia, claro, o psicológico, sim, né? Mas não a fase social da adolescência, não existia, né? Então fazia 14, fazia tudo que queria, aos 16 já podia ter cargos públicos. 16 anos, cargo público, gente, com 16, um cargo público, ser senador, ser questor, com 16. Imagina, né? Hoje em dia nem louco, né? Tá? E o estudo das meninas, as meninas juntos vão até os 12 anos, né? Isso quando tinha alguma escola, tá? Os meninos ricos continuavam os estudos, as meninas tinham que se casar, como até o século XIX, né? Isso não vai parar, sempre o menino tem que se casar. Isso é entre os ricos, né, gente? Porque o povão tem que trabalhar, né? Então a mulher tinha que trabalhar e pronto, né? O casamento era um ato privado e não público, por isso que o homem podia fazer o que ele bem entendesse com a mulher, né? Isso aí nós vamos ver depois no direito romano, não vou dar spoiler aqui, porque depois a gente discute isso, tá? E facilidade para se divorciar, né? Mas de quem vem à vontade? Do homem, nunca da mulher. Ó, porque a mulher era subhumana, vamos dizer assim, considerada, né? E os filhos ficavam com o pai, não com a mãe, tá? Porque tudo era o homem que mandava, né? Não tinha uma separação entre público e privado. O que isso significa? Hoje em dia, por exemplo, se o governo pega o dinheiro público, são nossos impostos, tá? Em proveito próprio, vou fazer um churrasco na minha casa e vou usar o dinheiro público para fazer esse churrasco. É crime, né? Hoje em dia é crime fazer isso. Bom, na antiguidade, não. Na antiguidade era o normal. Ele pegava o dinheiro dos impostos para uso próprio, tá? Então, vou pegar o dinheiro dos impostos para comprar uma carruagem para mim, para viajar, para comprar comida, tá? Não tinha mais divisão, certo? Então, quanto mais rico era o imperador, mais rico significava que era o império, tá? Não tinha essa divisão. Não havia uma política de defensoria pública também, né? O imperador fazia o que bem entendia com a pessoa, e deu para bola, e cada um por si e conseguisse apoiar em alguém influente, tá? Era aquela coisa, era selvagem o negócio, tá? A pessoa tinha que se defender, por isso que existia o patrício, por isso que existia o patrono, né? Tu tinha que ter alguém que te defendesse, tá? Seja fisicamente mesmo, né? De alguém não te matar, por exemplo, que era muito comum, não existia polícia na época, tá? Era cada um por si, não existia polícia. Quer matar, quer não sei o quê, era cada um por si, tá? Era assim, tá?
Então, por isso tu precisava de alguém influente para te proteger. Bom, agora vamos começar com as fotos. Aqui tem o Coliseu Romano, né, que ninguém conhece, imagina, capaz, ninguém viu. Essa foto aqui, ele está em reformas, tá? Quando eu fui viajar, ele estava em reformas. Reforma não, quer dizer, seria quando a gente mantém alguma coisa, né? Reforma não, porque a gente não pode mudar o monumento histórico, né? Isso é crime. E aí, quando eu falei para vocês, que eu tinha falado faz um tempo, falei que não foi por erosão do tempo que as coisas foram destruídas, as construções romanas. Foram os seres humanos mesmo que foram destruindo, tá? O Coliseu, ele tá desse jeito, faltando um pedaço, vários pedaços, vocês vão ver, por causa do quê, né? Porque as pessoas, depois do Império Romano, elas começaram a roubar as pedras para fazer suas casas, tá? Tinha acabado o Império Romano mesmo. Tava aquele comecinho de Idade Média, tudo um caos lá, tudo virado para cima, vocês vão ver depois. Vamos roubar daqui para fazer as nossas casas, né? Tá servindo para nada isso aqui, tá aqui de enfeite, né? Aí as pessoas só pararam de roubar a pedra do Coliseu Romano, só tá de pé aí, porque tem uma cruz gigantesca aí dentro, tá? Porque a igreja pegou, já existia a igreja católica, ali, bem, final do Império Romano, né? Ela pegou, colocou aquela cruz, tá, isso aqui é propriedade da igreja, ninguém rouba mais nada. Aí as pessoas respeitaram, ninguém mais roubou nada. Por isso, tá? Bom, vamos ver como ele é por dentro, aqui, por dentro, observe, ó. Aqui tem a arena, tá? Isso aqui eles fizeram uma pequena reconstrução para as pessoas verem como é que é, os turistas verem como é que é, né? Era madeira e eles colocavam areia em cima, por isso que o nome é arena, né? Aqui embaixo, subterrâneo, onde ficavam os gladiadores e os animais, e aqui tinham os vários andares, chegava a 5 andares, né? O Coliseu, né? Então, como é que era distribuído isso? Por isso, pão e circo. As pessoas não tinham que comprar entrada para o Coliseu. Não. Quem é que dava essas entradas? Era o Senado. O Senado dava essas entradas. Então, tu chegava na casa lá de um senador e pedia as entradas e ganhava as entradas. Tá? Eram eles que davam. Por isso o tal do pão e circo. Porque era o próprio governo que dava as entradas para isso. Tá? E havia o quê? Luta de gladiadores, luta depois das cristãos que eram comidos por animais, né? Luta entre animais, tá? Na inauguração do Coliseu houve várias, tá? E aí se dava, como é que era distribuído isso? Onde vocês acham que os ricos ficavam? Mais embaixo ou mais em cima? Se tivesse em sala de aula, vocês já estavam falando já. Ficavam embaixo, né? Eles adoravam que o sangue jorrasse, né? Aqui, o pessoal adorava sangue, né, gente? Se bem que hoje em dia o pessoal não mudou muito, né? Vê uma briga, em vez de ir lá afastar, vai lá e corre para olhar a briga. Não é isso que acontece? Não é exatamente isso que acontece hoje em dia? Né? Tem uma briga, tem aquela roda na volta, só olhando a briga, ninguém afasta. Né? Então, até hoje em dia, o ser humano gosta de sangue e gosta de uma briga, né? Não vamos ser hipócritas, né? Dizer, ai, que horror, como eles eram. Não, hoje em dia o pessoal é igual, tá? Só é proibido incentivar a briga e não separar, isso é proibido. Né? Vamos ser sinceros. Mas então, mais rico fica aqui embaixo e mais em cima ficavam as mulheres e os escravos, tá? Eles vinham tudo pequenininho. Aqui, eu tirei mal essa foto, nunca virei ela, gente. Essa foto aqui, né, posso até virar ela agora, né, para ser uma coisa mais digna de vocês, né. Essa foto aqui, gente, essa foto aqui, vou virar, virei, depois de anos, tá torta ainda. Opa, tô entendendo vocês, sabe? Aqui, não tá ainda. Agora tá reta, opa, essa aqui. Isso aqui são os famosos arcos que se faziam, tá? Cada imperador fazia, colocando essas façanhas, essas conquistas que ele fez, tá? Bom, aí aqui em Pompeia, tá? Aqui é um lugar onde do circo não, né? Chamamos de circo. Onde eles treinavam os gladiadores, tá? E em Pompeia, Pompeia, você sabe Pompeia, né? Pompeia, aquela cidade foi destruída por um vulcão, cobriu tudo, então tudo ficou intacto, até o corpo das pessoas ficou carbonizado, intacto no momento que elas morreram, né? Os animais também. E ficou tudo intacto e só estão desenterrando tudo, tá? A lava e as cinzas, elas deixaram tudo intacto, né? Então, Pompeia, aqui, ó, o circo, olha aqui, ó, a escadaria, ó, mas aqui era para o pessoal se apresentar, né? Não tinha luta. Bom, aqui temos uma rua. Gente, para que tem essas 3 pedrinhas aqui, ó? Eu tô sinalizando aqui com o mouse, se alguém tá vendo.
Para que existiam essas 3 pedras? Por que será, gente? Por quê? Por quê? Olha só o tamanho aqui da calçada. Olha a altura da calçada, tá? Isso aqui ficava inundado, tá? Então, isso aqui era para quê? Para as pessoas andarem sem molhar os pezitos. Ou também para as carruagens poderem passar, por isso que eram espaçadas. É, boa ideia, né? Podia até imitar o Gina, mas eu acho que ia arrebentar o carro embaixo, né? Acho que não ia dar certo, né? Aqui, poços de água, tá? Tinha toda a cidade, tinha poços de água. Aqui os canos, ó, eles usavam muito chumbo, gente. Tanto que eles se deduz que eles deviam morrer muito cedo e ter muito câncer, porque eles usavam muito chumbo. Até nas maquiagens eles usavam chumbo, tá? Inclusive, se tem uma teoria louca, porque se vocês forem estudar, falei louco, vou falar em louco agora. Se vocês forem ver os imperadores, quase todos eram com o lelezinho da cuca, gente. Eles eram pirados, gente. Eles faziam umas coisas que até Deus duvida, assim. Mas loucura, né? Eles desconfiam que possa ser o chumbo usado, tá? Que dava uma interferência aí. Mas não sei se é isso, não, né? Depois aqui uma padaria, mas aqui tá mal feita essa foto. Aqui só para mostrar uma rua, tá? Então, como eram as ruas. As entradas mais largas eram comércios, as menores eram casas, né? Aqui uma casa de rico, olha só, todo mosaico, né? Eles gostavam muito. Aí aqui o pátio interno, aí depois tem uma por dentro. Aqui tem, que era peatonal, era só para andar a pé, né? De pedestre. Então aqui para as carruagens não poderem passar essas pedras. Aqui, olha só que legal. Isso aqui, gente, hoje em dia nós usamos o quê? As setas, né? Para dizer por onde tem que ir o carro, né? Bom, na época era um burrinho. Legal, né? Era um burrinho de carga para dizer se é para um lugar ou para outro. Nesse caso aqui era para ir para o porto, tinha um porto perto, então ali para onde aqui a carruagem. Aqui é dentro de uma casa rica, tá? Isso aqui, tá? Não sei se dá para ver bem com o mouse, é o famoso lar, tá? O que eles acreditavam? No deus lar. Eles acreditavam muito nos deuses lares. E no fogo do lar. E cada cidade tinha que ter seu fogo sagrado, tá? E quem apagasse ia morrer, tá? Então tinha as famosas vestais, né? Quem eram essas vestais? Eram as encarregadas de manter o fogo da cidade sempre aceso. Se ele apagasse, eles acreditavam que a cidade ia ser destruída, tá? Que acontecia alguma coisa ia ser destruída. Invadida, alguma coisa ia acontecer muito ruim e a cidade ia sumir do mapa. É isso que eles acreditavam. Então era um crime tu assassinar uma vestal, era pena de morte também. Só que elas tinham que ser virgens sempre. Se perdesse a virgindade, elas eram enterradas vivas. Coisa leve, né? Imagina. Então, esse fogo aqui, toda dona de casa tinha o dever de acender ele, tá? E deixar sempre aceso, certo? Porque eram como se fossem os espíritos dos familiares que protegiam a família, tá? Repetir, né? Tá. Daí vem o nome lareira, e daí vem o nome lar, né? Qual é a diferença que nós fazemos de casa e lar? Né? Casa é a casa, né? Lar é o quê? É uma coisa mais afetiva, né? Não é só o material. É o quê? É uma coisa afetiva, uma coisa de aconchego, uma coisa onde estão as pessoas que tu ama, né? E se tu mora sozinha, quer dizer, o lar é que é meu canto, meu aconchego, né? É uma coisa muito mais afetiva, tá? Daí vem esse nome, tá? Bom, aí é uma pintura, aí tá de novo lar, tá? Aí a casa grande, viram? Aqui, com coisa para entrar água da chuva, para cair aqui, o céu aberto, tá? Ai, peraí que eu apertei. Aqui, essas pequenas pedras aqui, não sei se vocês vão ver com o mouse, pequenas pedrinhas brancas, para que serviam? Serviam para refletir a luz da lua, tá? Bem legal, né? De noite. Claro que eles tinham tochas, né, nas paredes, mas também dava mais luz para ver onde eles estavam caminhando. Legal, né? Bonito. Parece estar caminhando sobre as estrelas. Aqui é um templo destruído, o templo de Zeus. Aqui em cima, onde eles faziam sacrifícios dos animais. Gente, eles sacrificavam até boi, tá? Pra ter uma ideia. Até boi era sacrificado, pois é. E tu tinha que pagar por isso, né? Não era de graça, não. Tu tinha que pagar, tinha que ter dinheiro para fazer o sacrifício, né? Então aqui, ó, aqui é uma terma romana, eles adoravam os banhos, né? Num lugar de passar, digamos, nosso final de semana seria, mas para eles não, né? Mas o dia lá de descanso, eles iam para as termas, lá focar bastante, conversar bastante, tomar um banho, tá? E aí tinha banho quente, banho gelado e banho médio, né? Então eles iam de um para o outro. Eles iam no quente primeiro,
depois para aumentar a pressão um pouquinho, né? Baixava a pressão demais, ia para o médio e depois para o frio, e depois saiu, tá? E depois uma terma, a gigantesca terma de Caracalla, que eu não coloquei foto aqui, mas quem quiser pesquisar, pesquise, que é gigantesca, tá? Ela tinha biblioteca, tinha ginásio e tinha as termas, era enorme, né? Dava para ficar o dia todo se divertindo lá, né? Tinha tudo isso, né? Pessoas no local. Bom, aqui é um local que tinha de esquina em esquina tinha, tá? Isso em Pompeia, Roma também deve ser igual. Todas as cidades romanas tinham o mesmo estilo, né? Isso aqui eles vendiam hidromel, tá? E vinho, eles vendiam aqui. Tinha com todas as esquinas tinha da cidade, tá? Tava andando lá, vou tomar hidromel e vai lá e toma, tá? Isso aqui, não sei se dá para ver direito aqui. Aqui dizia cave carne, e aqui tem cuidado com o cão, né? E tem a figura de um cachorro. Tá? Então, não é de agora o cuidado com o cão. Tá? Já tinha, já. Aqui é um para ralar. Aqui é uma sala, aqui já em Londres, que eu vou visitar o museu, imitando como seria uma sala romana, né? Eu não sei até onde tá, isso está certo aqui. Aqui são alguns utensílios femininos e mais. Bom, acabou aqui, né? Vou terminar a apresentação. Para salvar. Vou interromper a apresentação aqui. Deu. Terminei a apresentação e foi isso a aula, tá? Acabou sendo grande, né? Falei bastante. Não sei se falei muito rápido. Isso eu tenho que aprender a falar mais lento. Eu vivo com pressa para falar e falo rápido demais. Mas é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu mando sempre os slides, não posso me esquecer de mandar para vocês por e-mail, tá? Eu não coloco no Moodle porque o Moodle não aceita, ele acha muito pesado por causa das fotos e tudo mais, ele pesa, então não dá para mandar. Então eu mando por e-mail para vocês, tá? E livros, e para internet, vocês pesquisam, tá bom? Então tá, um abração, beijão, e não esqueçam da aula síncrona da outra semana, tá? Que vai ser na hora da aula de vocês, do que seria o normal, tá? E depois eu coloco o aviso ali no Moodle também direitinho para vocês, tá? Um abração. Fiquem bem. Vamos interromper a gravação.